dia, oração das 6. Cara, você já sentiu como se as suas orações não estivessem sendo ouvidas? O que falta algo para ter uma conexão mais profunda com Deus? Nesse vídeo, cara, a gente vai descobrir como a disciplina da oração pode revolucionar a sua fé, trazendo paz e propósito para sua vida. Que está mudando a minha vida e de pessoas que viveram há mais de 100 anos atrás. Olá, eu sou o Raul Pereira. E esse é o canal onde nós exploramos juntos a beleza e o poder da oração no nosso dia a dia. Cara, e hoje a gente vai fazer um episódio sobre um cara que eu me amarro nos filmes dele e que ele vai nos ensinar sobre o poder da oração a partir das 4 da manhã. Cara, 4 da manhã eu acho que eu tô no 13º sono, tá? Hoje a gente vai aprender com um cara chamado Mark Wahlberg. Então, o Mark Wahlberg, ele fala muito sobre começar o dia às 4 da manhã com oração, cara, 4 da manhã. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, cara, o horário dela era 4h27. Eu não era 4h30, não era 4h25, era 4h27. Eu não sei porquê, cara. Se alguém soubesse o que poderoso tem nesse número, você escreve aí no comentário, tá? Bem, vamos falar sobre Mark Wahlberg, que consegui acordar mais cedo que a minha mãe já orando, né, cara? Vambora. Mark Wahlberg é o renomado ator e empresário conhecido por sua técnica de trabalho impressionante e sua devoção à fé católica. Em várias entrevistas, Mark revelou que a oração disciplinada, olha aí, oração e disciplina, né? Virou o núcleo da sua vida, após sua juventude marcada por problemas, incluindo prisões e mais influências. Sabe qual é o detalhe no estado da história dele, cara? É que uma vez que encontrou Deus em meio à sua conversão, Wahlberg desenvolveu uma rotina rígida de oração, cara. Como ele já era um profissional assim, né? Então ele aplicou isso à oração. Ele começava os dias às 4 da manhã. Ele separava 1 hora para oração e meditação antes de iniciar qualquer atividade profissional ou pessoal. Ou seja, cara, não é que ele acordava às 4. Às 4 ele iniciava um período de 1 hora e nessa 1 hora tinha oração e meditação antes de iniciar qualquer atividade profissional. Eu deduzo que ele faz uma coisa igual a gente, tá? Que é meditação na Bíblia. A gente entende aqui nesse canal, cara, que a Bíblia é um manual para você poder fazer orações mais corretas, tá? Continuando. Ele menciona que este hábito, ou seja, acordar às 4, estudar por 1 hora a Bíblia e orar, esse hábito o ajuda não apenas a manter a sua fé ativa, mas a tomar decisões alinhadas com os valores que acredita. Meu irmão, o senhor Denzel usa esse tipo de coisa, cara. Ele tenta o silêncio, a meditação, a oração, a leitura da Bíblia para depois tomar decisões, tá vendo? Todo dia, né, cara? Seguindo, Mark encontrou a disciplina espiritual como combustível para sua jornada, dizendo em várias ocasiões, abre aspas para o Mark, sem a oração em cada dia, eu teria voltado aos velhos padrões. Repetindo, sem oração a cada dia, eu teria voltado aos velhos padrões. A oração é o que me manteve firme em um mundo que constantemente o atrai para o caminho errado, cara. É isso. Então a gente aprendeu um pouquinho mais sobre uma vida bem simples de oração, né? Do Sr. Mark. Ele cita palavras que a gente já está acostumado aqui nesse canal. Sempre ligado à oração, sempre está ali ligado à palavra disciplina. Sempre ligado à oração, está ali ligado também à palavra disciplina. E a gente pode, em meio ao que essas pessoas falam aqui, né, sobre oração, acrescentar a palavra cotidiano, acrescentar a palavra diária, né? A gente poderia formar uma pequena frase, disciplina da oração, né? Percebe como começa a fazer parte do dia a dia de oração? Disciplina, oração, cotidiano, essas palavras diárias, se nós fôssemos fazer um mapa mental, não é isso? Beleza? Então é muito simples, cara. Eu acho que de todas, desde quando a gente começou a colocar pessoas famosas, e você sabe por que a gente começou a colocar pessoas famosas aqui nesse canal, vou explicar, tá? Um parêntese, já é chato pra você que já tá aqui há um tempão, mas pra quem caiu de paraquedas aqui, a pessoa vai entender. Porque quando eu falo sobre oração, cara, que eu falo o seguinte, acorda cedo, joga água, é a técnica da água, ou água no rosto e vai orar, ou você toma banho, água de novo, mete o cafezão, pega a sua Bíblia e vai orar. Por que eu recomendo isso, cara? Muito simples, porque se eu levantar, cara, às 6 da manhã e for orar, na hora que eu botar a mão assim, ajoelhar, eu vou dormir. Então a nossa técnica é muito simples, a técnica da água. Se eu falar isso pra você, cara, agora quando um cara como o Sr. Denzel Washington fala, como a Ciara e o Russell falam, tá? Como a Oprah fala, hoje como o Sr. Mark fala, talvez você escute, seus ouvidos ficam mais atentos. E de fato, cara, fechando esse parênteses, tá? De todas as pessoas que nós ouvimos falar até hoje, a do Sr. Mark Wahlberg é a mais simples. Antes das 4 horas, medita. Só. É a mais simples. E ele cita o seguinte, cara, que essa atividade diária faz com que ele fique com mais clareza para tomar decisões no dia a dia. Não é uma coisa mais simples, né? Lembrando o seguinte, tá, cara? Aqui nesse canal nós temos uma fundamentação para a gente ter construído esse canal. Vou repetir de novo de uma forma bem rápida. Número 1, Jesus orava, baseado em Mateus
6, de 9 a 14. Número 2, o irmão de Jesus aconselha que você peça sabedoria, Tiago, acho que está escrito em Tiago 1,5. Número 3, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, fala para você orar sem cessar. Número 4, o senhor Daniel revelou um método. Em Daniel 6,10, se não me falha a memória, ele fala que orava 3 vezes ao dia. E número 5, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, de 9 a 14, fala para você pedir pão, perdão e proteção. Esse é o fundamento do nosso canal. E desde umas semanas atrás, a gente tem um momento chamado Charlie Kirk, onde a gente pega um ato ou um fato de oração, normalmente acontecido pelo menos uns 100 anos atrás, e a gente traz aqui para servir de motivação para você, beleza? Então vamos pro momento Charlie. No momento Charlie Kirk de hoje, a gente vai falar sobre um cara chamado David Livingstone. Ele viveu de 1813 até 1873. Nós poderíamos dizer que o tema da vida dele seria o seguinte: o explorador e missionário guiado pela oração. David Livingstone foi um explorador, médico e missionário que trabalhou extensivamente na África, conhecido por suas explorações e pelo combate à escravidão. Um aspecto menos conhecido sobre Livingstone era sua vida de oração disciplinada e como ela o ajudou a superar desafios quase sobre-humanos. Livingstone fazia a questão de começar e terminar cada dia a oração. Então, diferente do Sr. Wahlberg, ele fazia duas, né? O Sr. Mark, a partir das 4, o Sr. Livingstone, início e final do dia. Independentemente de onde estivesse, seja navegando por um rio infestado de crocodilos, atravessando tribos hostis ou lutando contra doenças graves como a malária. Uma história surpreendente relacionada à sua prática de oração aconteceu quando ele foi cercado por guerreiros hostis e acreditava que seria morto. Ele decidiu passar a noite inteira em oração, entregando sua vida a Deus. Pela manhã, os guerreiros desapareceram e ele foi informado de que algo inexplicável os impediu de atacá-lo na noite anterior. Apesar das dificuldades extremas de sua vida, o Sr. Livingstone acreditava firmemente que sua disciplina na oração era o que o mantinha em sintonia com Deus e capaz de perseverar. Meu irmão, vou repetir de novo, tá? Vou repetir de novo esse trecho, tá? Apesar das dificuldades de sua vida, o Sr. Livingstone acreditava firmemente que sua disciplina na oração era o que o mantinha em sintonia com Deus e capaz de perseverar. Velho, se o Dr. Livingstone visse como é a vida das pessoas hoje, que afirmam ser pessoas de oração, eu acho que ele ia achar no mínimo interessante. Porque aqui tá dizendo, a história está dizendo que ele foi um cara que teve muitas dificuldades. Só que ele acreditava firmemente que a disciplina na oração que ele tinha, esse relacionamento com Deus, era capaz de fazer ele perseverar. Ele entendeu o princípio da oração. Gente, eu acho que às vezes, quando você faz uma oração sem a leitura bíblica, você transforma Deus num djinn, como se ele fosse um djinn. Faz sentido? Djinn dos contos árabes? Um gênio? Faz sentido? Tipo Aladim, gênio da lâmpada? Ou seja, você precisa de uma coisa, você pede. Você precisa de uma coisa, você pede. Eu sei que você pode achar princípios disso. Precisa de uma coisa, você pede. Aqui na Bíblia. Mas não é esse o fundamento da oração. Entende? Eu vou repetir de novo esse parágrafo, tá? Apesar das dificuldades extremas de sua vida, o Sr. Livingstone acreditava firmemente que sua disciplina na oração era que o mantinha em sintonia com Deus e capaz de perseverar. Ele até escreveu em seu diário, abre aspas para ele: quero ser como Cristo e continuar falando e caminhando com Deus. De novo, quero ser como Cristo e continuar falando e caminhando com Ele. Tá? Qual é a lição que a gente tira, cara, da vida do Dr. Livingstone? A oração era mais que disciplina, era uma linha vital. Então, sua conexão com Deus o guiou por situações impossíveis, demonstrando que um relacionamento íntimo com Deus pode ser o maior recurso de quem enfrenta adversidades. Tá? Fecha parênteses, eu vou fazer de novo só mais uma observação. É curioso que hoje, não sei como funciona em outros países, mas no país que nós vivemos, o Brasil, a oração é muito ligado a, literalmente como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Eu oro e eu recebo, eu oro e eu recebo, eu oro e eu recebo, eu recebo, bench, eu recebo, bench, eu recebo, bench. E quase nunca é assim. Eu estou nessa dificuldade, Deus me ajuda. Eu estou nessa dificuldade, Deus me ajuda a passar por esse processo de dificuldade. Não, geralmente quando está no processo de dificuldade é o momento que a pessoa menos ora, porque o que ela quer é bench, bench, bench. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, até porque eu tenho esse problema horroroso de dicção. Enfim, tá? Mas a gente encerra o nosso momento David Kirk, nosso momento Charlie Kirk, falando sobre a vida de David Livingstone, o explorador e missionário guiado pela oração. De novo, tá? As últimas palavras que eu queria dar era a partir do que ele escreveu no diário. Quero ser como Cristo e continuar falando e caminhando com Deus.
beleza? Se esse vídeo tocou seu coração e te inspirou a aprofundar sua disciplina de oração, deixa seu curtir, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal, tá bom? E para não perder os próximos vídeos sobre espiritualidade e fé. E o mais importante, cara, deixa nos comentários como a oração transformou sua vida ou qual dos pilares você vai começar a fortalecer hoje, tá? Cara, eu agradeço demais sua companhia até aqui, tá? E lembre-se, sua jornada de fé é única e valiosa. Que Deus te abençoe grandemente na sua vida de oração. Até o próximo vídeo.